Olá, participante, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Nele, nós iremos apresentar os resultados referentes ao mês de dezembro de 2023, bem como falar um pouco do histórico do ano, né? Geralmente, nas nossas apresentações, nós apresentamos aqui o cenário macro e os resultados referentes ao mês de dezembro, ao mês, né? Nesse caso aqui, iniciaremos com o cenário macro, falando primeiramente do cenário global, né? No cenário global, nós sempre destacamos aqui três frentes, né? Estados Unidos, Europa e China, que afetam bastante aqui o mercado brasileiro. No caso dos Estados Unidos, a taxa de juros, né, o Fed, que é o Banco Central Americano, manteve a taxa de juros entre 5,25 e 5. Isso fez com que os títulos públicos americanos caíssem, eu vou mostrar mais para frente, e isso beneficiou o mercado brasileiro. Na Europa, a taxa de juros ela foi mantida em 4%, como já era esperado, então não teve muita novidade para a questão da Europa. E na China também, pouca novidade no mês de dezembro. Mês de dezembro, por ser um mês mais festivo, né? Vamos dizer assim, um mês de férias para algumas regiões, então um mês geralmente com poucas novidades. Então, na China ali o PIB deve fechar em 6,5%, algo que também a gente já vinha falando aqui nos meses anteriores, nos vídeos anteriores. Como eu falei, os títulos americanos, esse gráfico aqui representa os títulos americanos. Eles vinham numa forte alta. O que isso significa? Muito dinheiro entrando nos Estados Unidos, né? Por conta aí que a taxa de juros nos Estados Unidos ela estava alta, né? Considerada alta, 5,5, entre 5,25 e 5,5. Só que existe agora uma expectativa de queda das taxas de juros americanas. E aí o que aconteceu? Os títulos públicos também caíram. Por quê? Pessoas venderam, os investidores venderam os títulos, né? E alocaram recursos em países emergentes, como por exemplo o Brasil. Então, o dinheiro ele saiu dos Estados Unidos, dos títulos, as treasuries, né? São os títulos americanos, saíram de lá, os recursos saíram e foram para outros países, como o Brasil, por exemplo. Então, o mês de dezembro ele foi muito positivo, tanto na parte de bolsa do Brasil, quanto na parte de títulos públicos, a gente vai mostrar mais para frente. Outro ponto importante é a inflação americana. Ela vem se controlando, né? Está aí em torno de 3,5%. Isso é positivo, porque faz com que a expectativa da queda de juros nos Estados Unidos fortaleça. Muitos economistas falam que essa taxa de juros ela deve iniciar o corte aí no primeiro semestre, né? Outros já falam que depois somente no segundo semestre, mas é um conceito de que vai reduzir em 2024 a taxa de juros americana. Então o mercado ele já antecipa essa redução e o pessoal já começa a tirar recursos de lá e ir para outros mercados emergentes. Entrando aqui no cenário econômico local, né, cenário doméstico, a gente observa o quê? O Copom, né, o Comitê de Política Monetária, ele seguiu com um corte de juros de 50 base points. Na reunião passada nós falamos sobre isso, falamos que teria um corte na nossa taxa Selic de 50 base points, que é 0,50, né? E isso ocorreu. Né? Na parte do IPCA, o IPCA deve permanecer aí em torno de 4,5%, até um pouco abaixo, talvez de 4,5% em 2023, e em torno de 3,5% para 2024. E no fiscal não houve muita mudança devido ao recesso parlamentar, né? Como eu falei anteriormente, o mês de dezembro é um mês mais morno por conta disso. Então, na parte fiscal, nós não tivemos nenhuma novidade. Esse aqui é as expectativas de mercado do Boletim Focus. Esse relatório é divulgado pelo Banco Central todas segundas-feiras, né? Quem tiver interesse pode entrar no site do Banco Central e verificar. Ele demonstra o quê? A expectativa para fechamento do ano de alguns índices. Por exemplo, a expectativa hoje para fechar a inflação IPCA no ano de 2024 é de 3,87. O PIB de 1,59, o câmbio, que é o dólar 4,95 e a Selic, por exemplo, em 9%. A expectativa é que feche aqui o ano de 2024 em 9% e, consequentemente, aqui para 2025. Esse gráfico é bastante importante para explicar as nossas rentabilidades. Ele mostra aqui os benchmarks de renda fixa, né? Como eu sempre cito, os mais importantes por conta da nossa carteira são o CDI e os IMAs, né? IMAB 5+, IMAB e o IMAB 5. Então, todos foram positivos no mês. O destaque aqui para
o IMAB 5+, que foi 3,94%, então foi muito positivo, isso ajudou bastante, principalmente o perfil arrojado, né, que tem título mais longo, né, mas no ano a gente observa também que todos foram positivos e muito bem positivos, né, por exemplo, o IMAB 5+, fechou o ano aqui em 19,28%, o IMAB fechou em 16,05%, o IMAB 5 um pouco menos, mas fechou em 12,13%, então todos foram bastante positivos. Na parte de bolsa, né, fechou muito bem também a bolsa em dezembro, aos 134 mil pontos, batendo recordes, inclusive, né, no mês de dezembro foi mês de quebra de recordes na bolsa, então o Ibovespa ele fechou positivo em 5,38, e no ano de 2023, 22,28%. Então, nos últimos 2 meses aí, a bolsa subiu basicamente o que no ano todo a gente esperava, né? A gente esperava que fechasse aqui próximos dos 130 mil pontos, mas até outubro ela estava ainda muito aquém do esperado. Então, de novembro e dezembro foi o rally de final de ano, né? Muita gente chama de rally de final de ano, que trouxe a bolsa aqui para esses 22,28%. Essa tabela também a gente gosta de trazer, a gente mostra aqui diversos índices de mercado, na verdade, né? Mas a gente gosta de mostrar o mês e o longo prazo, né? No mês, por exemplo, aqui a gente observa o Ibovespa, que é importante para a nossa carteira, em segundo lugar, e o IMAB aqui em quarto lugar. Mas no longo prazo, a gente sempre gosta de destacar o IMAB, ele se destaca dos demais, porque é um índice que ele está atrelado à inflação, né? Como a inflação geralmente ela sobe, né? É muito difícil ocorrer a deflação, esse índice aqui ele sempre se destaca dos demais. Agora vamos para os resultados, né? Os resultados referente ao mês de dezembro, a gente destaca aqui o plano CD arrojado, né? Que subiu aqui 3,98% no mês de dezembro. Então, outro destaque importante é que todos os planos, basicamente todos os planos, né, bateram as suas metas atuariais no mês de dezembro. O destaque principal para o arrojado, por conta principalmente dos títulos longos, né? Uma NTNB 2050 que tem na carteira, e também da renda variável. O moderado subiu também um pouco além, né, dos demais planos, também porque tem ativos marcados a mercado e também tem ativos de renda variável, ele subiu 1,88, e também um destaque aqui para o CV Piauí, né, também que possui títulos marcados a mercado e bastante recursos ali em renda variável. Então foram os 3 planos aí, vamos dizer, que renderam mais no mês de dezembro. Mas quando a gente passa para o ano, é importante frisar que todos os nossos planos atingiram suas metas. O destaque novamente para o CD arrojado, né, que bateu aí 17,22%, o moderado 14,93% e o conservador 13,54%. Os 3 perfis aí que ficaram acima do CDI é um destaque também importante, porque por mais que o nosso conservador tenha como benchmark ali o CDI, ele ficou acima do CDI no ano, mesmo sofrendo no início do ano ali por conta do evento lá da Americanas, no mês de janeiro e fevereiro ele sofreu um pouco, mas mesmo assim ele conseguiu ali superar o seu benchmark. Quando a gente fala aqui de 12 meses é o mesmo gráfico, né, basicamente ali do ano, né, que é de janeiro a dezembro. 24 meses também, todos os nossos planos e perfis estão acima de seus benchmarks. Em 36 meses, alguns perfis e planos ainda estão abaixo do benchmark, porque pega aquele período do Covid, o período ali do início da guerra da Ucrânia, que os mercados eles estavam bastante estressados e aí faz com que puxe um pouco para baixo o resultado. Aqui a nossa rentabilidade por segmento, né? Os nossos planos BDs, o destaque foi aqui para a renda variável, né? A renda fixa é importante nos BDs, como eu sempre falo, mas o destaque foi a renda variável. Nos nossos perfis, também a renda variável se destacou bastante. Outro ponto aqui, investimento no exterior, também se destacou bastante no mês de dezembro. É importante ressaltar que todos, no caso dos perfis aqui, todos os segmentos foram positivos, né? O arrojado, da mesma forma, a renda fixa do arrojado ela foi melhor do que a do moderado, por exemplo. Por quê? Porque possui títulos mais longos, e esses títulos longos, como eu falei, eles rentabilizaram mais. Lá atrás, quando eu falo do IMAB 5+, eu quero falar sobre esses títulos longos aqui. Eu quero dizer
que o IMAB5+ são títulos com mais de 5 anos. Então, o arrojado, ele possui esses títulos em carteira, diferente aqui do moderado e do conservador. O conservador, como é basicamente CDI, ele ficou aqui 0,97, basicamente empatado ali com o benchmark. Os planos de Alagoas também se destacaram aqui por conta da renda variável, né? Renda fixa também foram positivos. Piauí também, renda variável se destacou positivamente, no caso do CV e do BD. E aqui a atribuição de performance. Atribuição de performance é o quê? O que cada segmento representa na rentabilidade do plano como um todo. Então, nos BDs, basicamente a renda fixa que determina a rentabilidade. Por mais que tenha um pouco de renda variável, mas a renda variável ela representa um percentual muito baixo, então o que carrega a rentabilidade do plano basicamente é a renda fixa. No BD Alagoas também, CD Alagoas, o CD Alagoas tem um pouco mais de diversificação, então a renda variável estruturado aqui acaba que também ajuda, mas grande parte da rentabilidade vem da renda fixa. Da mesma forma com o CV Piauí. O CV Piauí teve uma ajuda um pouco maior aqui da renda variável. Quando a gente fala dos perfis, né, a renda fixa ela ajudou, mas a gente observa que já teve uma participação muito maior dos outros segmentos. O imobiliário rendeu positivo aqui em 2,91, renda variável 2,40, estruturado 1,13, operação com participante 0,76 e o exterior 0,52. Da mesma forma, o arrojado, ele teve uma participação importante da renda fixa, mas a renda variável, no caso do arrojado aqui, ajudou bastante. Então, dos 17% de rentabilidade do arrojado, 6 foram da renda variável e 8,60 foi da renda fixa. Então, a gente observa aqui que esses dois segmentos, eles influenciam bastante no perfil arrojado. Quando a gente fala de carteira, a carteira a gente não fez nenhuma movimentação no mês, né, de dezembro, então basicamente se manteve a mesma em todos os planos e perfis. Aqui passando para os perfis, né, a gente não fez nenhuma movimentação no mês de um segmento para o outro. Então, basicamente aqui é a mesma composição da carteira do mês passado. Aqui o conservador, que é 100% renda fixa. E seria isso, referente aos resultados. Gostaria de agradecer, nós tivemos aqui um ano de resultados muito bons, né? Um ano de muitos desafios, até outubro, se a gente observar o vídeo de outubro, quem tiver o interesse e voltar lá, a gente vai observar que até outubro a rentabilidade dos perfis ela ainda não atingia ali as expectativas, estava um pouco abaixo das metas dos planos, né? Mas nos meses finais, aí, em novembro e dezembro, a gente conseguiu recuperar, então foi um ano de bastante desafio, e a gente espera que 2024 também seja um ano de bastante desafio e que a gente consiga atingir nossas metas. Eu peço que compartilhem esse vídeo com os demais participantes, né? Que é importante que todos estejam engajados aí com os resultados da EQTPrev, todos os participantes estejam cientes do trabalho que a gente vem desenvolvendo, tá bom? Então, no mais, eu agradeço pelo ano de 2023, espero que 2024 seja um ano aí de vitórias para todos nós, e muito obrigado e até a próxima.